Bom dia, Igreja IBMS, graça e paz a todos. É sempre um prazer, um privilégio servir o corpo, né? Servir ao reino dos céus. E essa é uma obra que o Espírito Santo influencia em nós, né? Fazermos aqui nessa terra. E é sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos no devocional de hoje. E para isso eu vou convidá-los a fazer uma breve leitura, uma breve meditação aqui no texto que foi compartilhado para nós pelo apóstolo Paulo, na carta para Tito, né? No capítulo 2, versos 11 a 14. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, e o texto diz assim para nós: Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. É um texto, irmãos, maravilhoso, um texto que é escrito por Paulo, né, registrado por Paulo lá no século I, que transmite ele para Tito, para aquela comunidade local, essa doutrina que fala também aos nossos corações até hoje, né? Então, um texto, apesar de ter escrito há tanto tempo, ela tem a sua aplicação também na igreja de hoje. É um texto que em si é autoexplicativo, um texto que merece alguns destaques, né? Por exemplo, aqui no verso 11, que ele deixa muito claro para nós, né, que é a graça que traz a salvação a todos. Um texto que mostra para a gente, que continua aqui no capítulo 2, no verso 12, mostrando para nós que não somente a graça ela traz a salvação para nós, mas que também ela nos ensina a vivermos uma vida correta, né? Uma vida que é dedicada a Deus. E aqui vale esse destaque, esse complemento no verso 14, que ele aponta para nós aqui, né? Que um povo que pertence ao Senhor, aquele povo que pertence a Deus, ele se dedica a fazer o bem. E uma outra tradução aqui que a gente também encontra, uma outra expressão, consagrado às boas obras, né? E aqui a gente, automaticamente a gente vê que nos leva a algumas reflexões, né? Por exemplo, do tipo, o que seria fazer o bem, ou o que seria essas boas obras? O capítulo 3 do verso, o capítulo 3 de Tito, o verso 14, ele traz para nós aqui um complemento, inclusive até o apóstolo que ele usa uma expressão tão um pouco forte, uma certa medida ela tem seu impacto. Na versão aqui da NTLH, ele diz assim, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. É um texto aqui que ela tem o seu impacto, né? Ela é extremamente importante, ela traz ensinamentos para nós. É um texto aqui que, apesar de ter o seu conteúdo aqui um pouco forte, a gente aqui não precisa perder, nós não precisamos perder aqui a conexão com a essência do conteúdo da carta, né? Aquilo que a carta traz como uma mensagem central, dentre tantos ensinos que ela traz, a gente que pode extrair que é um convite do Evangelho, é o Evangelho fazendo o convite do Rei para que toda classe de pessoas, de toda raça, tribo e nação, elas sejam participantes do reino. E você vê assim, que a forma como esse convite é feito, né? É uma forma como uma mensagem que, por exemplo, essa carta traz para nós. Mas antes de entrar nesse conteúdo, para finalizar a nossa devocional, eu gostaria de compartilhar um texto de Joel capítulo 2, um texto da Escritura que tem uma certa semelhança aqui com o capítulo 3 de Tito. A gente vai olhar nos versos 4 depois dessa leitura. O texto diz assim, lá em Joel capítulo 2, verso 12: O Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando.
Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso e paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. É um texto que a gente vê uma certa semelhança, com o verso 4 do Tito, capítulo 3, que diz assim: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos. É um texto aqui que mostra, faz essa semelhança com o texto de Joel, que alguns atributos de Deus, né, pela sua bondade, misericórdia, graça, amor, né, Ele nos salvou. E aqui vem, o texto ele continua, não porque por nossas obras, né? O texto diz assim para nós: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E aqui vem o complemento, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Então aqui a gente estabelece alguma relação com essas boas obras, né? Mas nós fazemos as boas obras não para ser salvos, mas porque nós somos salvos. E às vezes a gente vê aqui o padrão do mundo, o padrão desse mundo às vezes pratica às vezes boa obra em troca de alguma coisa, né? E a gente vê que a escritura, a linguagem das escrituras não é bem assim, né? A escritura ela aponta para nós que foi por meio da compaixão do Senhor, por meio da graça do Senhor, por meio do amor de Deus que nós somos salvos. E o texto ele finaliza, né, essa reflexão com os versos seguintes. O texto vai dizendo assim para a gente, ó, na continuação do verso 5. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Essa vida eterna que esperamos, uma conexão que nós fazemos aqui com o verso 13 do capítulo 2 de Tito, o dia feliz. Então Joel escreve esse texto do capítulo 2, num período onde o povo de Deus ele era dominado pelo Império Persa, né? E você vê que no pano de fundo da carta de Tito, o império que dominava era o Império Romano. Hoje a gente vê que está com uma certa dificuldade qual que é a face do Império das Trevas nesse mundo, né? Mas a gente vê que, infelizmente, a igreja como um todo, ela está sendo influenciada, né, pelo esse Império das Trevas. Mas, mais importante do que isso, e é fato, é que o reino do céu chegou, né? O Império da Luz chegou. E o Rei do Reino, ele não só chamou, mas como formou discípulos de toda a raça, tribo e nação. E que ele tem um chamado, né, para a igreja do século XXI, que é a igreja do nosso tempo, que ele pede ainda que nós continuamos a chamar, né, homens e mulheres de toda a raça, tribo e nação ao arrependimento, não rasgando as roupas, mas no nosso coração, né? Essa é a nossa missão, essa é uma atribuição da igreja, algo que a gente pode associar aqui com as boas obras, porque nós não sabemos qual é a necessidade do próximo sem, primeiramente, a gente ter um relacionamento com ele. Mas servir uma sociedade nas suas necessidades, ela pode ser tão espiritual quanto nós servimos numa comunidade local, né? Então que Deus ele possa nos ajudar a servir ao próximo, né? Por assim dizer, em amor, em humildade, né? Porque foi a forma como ele veio a esse mundo, foi a forma como ele nos serviu, é a forma como ele serve, né? Todos os irmãos e irmãs em Cristo. Então que Deus nos ensine a servir em amor, porque como Gálatas aponta para nós, capítulo 5, né? Contra os frutos do Espírito Santo não há lei. Então vamos orar, esse texto aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, e que Deus possa nos ajudar em nome de Jesus. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra de hoje. Agradecemos, Deus, que a tua palavra revela a nós o teu caráter, revela a nós o teu amor.
e mostra a nós a maneira certa de viver, Deus. Pedimos a Tua ajuda, que o Senhor possa, Pai, a cada dia nos capacitar, fortalecer o Teu corpo, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, fazer as boas obras, mas em amor, em humildade, para que nós possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, forte abraço a todos. Deus abençoe. Amém.